O Atlético chega com Giovana Pires. Olha, é só bastidores, né? Claro, teve a contratação aí do Paulinho e tudo mais. A gente sabe que a diretoria de futebol tem trabalhado aí nesses nomes, né? De quem pode ficar. Tô achando que mais gente vai sair, viu? Do que estava previsto. Mas a questão dos bastidores mesmo, né? A relação, essas questões ainda envolvendo o conselho também vão movimentando o Atlético, né? Movimenta, viu, Dimara? Enquanto os jogadores estão de férias, enquanto a diretoria mexe, né? Esses bastidores para poder pensar no time que entra em campo no ano que vem, esses reforços que vão vir para 2023, o Atlético tá fazendo uma movimentação na Arena MRV, né? O estádio do Galo, que vai ser inaugurado em 2023, em 5 datas, né? De março a maio, o time vai poder jogar lá a partir de maio. O Atlético, então, começa amanhã o plantio do gramado. 92% das obras já estão concluídas, o Galo divulgou essa informação ontem, fez até uma provocação, né? Ao Cruzeiro, porque 92, 9-2, a maior goleada, né? Feita lá em 1927, mas falando sobre esse plantio, vai ser amanhã às 10 da manhã, a imprensa vai poder acompanhar esse momento, né, de começar o plantio do gramado, e vão ser 120 dias para a primeira partida poder acontecer lá no estádio, né? O plantio começa amanhã, então vai ter todo o trabalho, né, de irrigação, de cuidado, né, dessa grama, para daqui 120 dias a bola realmente poder rolar por lá na Arena MRV. Estádio do Atlético começou a ser construído em 2020 e vai ficar pronto até janeiro, menos o gramado, né, que só vai poder ser usado então a partir de maio por aí. E falando sobre isso também, né, Dimara, você falou agora há pouco sobre as contratações. Ontem o Atlético anunciou o Paulinho, né, atacante do Bayer Leverkusen, que chega pro Galo por empréstimo até o meio do ano, que é quando acaba o contrato dele com o clube alemão, e aí ele assina em definitivo. Sobre ele postou fotos agora há pouco nas redes sociais que tá se preparando, tá no Rio de Janeiro, tá fazendo uma preparação mais reforçada, né, já pensando no início da pré-temporada pelo Galo, já que o Atlético já entra em campo em janeiro e os jogadores voltam à cidade do Galo já na segunda semana de dezembro. Ele publicou essas imagens e falou que estava focado realmente em 2023. Daí eu separei aqui, nesse ano ele entrou em campo só 19 vezes. Porque a temporada, né, do futebol alemão é diferente da nossa. Ele entrou mais em campo no início do primeiro semestre, né? Já no segundo semestre, que é o início da temporada 22-23, ele quase não jogou, foram só 7 jogos. Então tem essa dificuldade, né, em relação a isso, porque é um jogador que vai precisar, mesmo que tenha entrado em campo, entrou pouco tempo, vai precisar de um período maior para se preparar e tá disponível, né, Di? E são duas dificuldades, né, gente? Porque todo mundo sabe, né? O futebol alemão principalmente, né? Ele tem um trabalho físico muito diferente. Tanto é que vários jogadores sul-americanos, quando vão para lá, levam o preparador físico mesmo para continuar fazendo o trabalho, porque o jogador brasileiro, ele ressente muito quando esse trabalho físico não é tão intenso. E na Alemanha, principalmente, a gente tem experiência de conhecer alguns jogadores que tiveram muitos problemas por lá por causa dessa questão física mesmo, porque o futebol alemão exige muito fisicamente, mas a preparação física ainda não é da forma como é feita aqui no Brasil, que você tem esse nível de exigência. Claro, ele tá chegando numa pré-temporada, ele vai começar com o time, isso vai ajudar muito, mas, gente, a gente tem que dizer o seguinte, do que tudo que tem se conversado sobre o Cudê, o novo treinador do Atlético e tudo mais, o nível de exigência dele é muito alto. Por mais que é óbvio que o Paulinho sempre foi meio que sonho do Atlético, se falou tanto na vinda dele e tudo mais, do que ele representa, é um jogador novo, né? Tem toda essa estrutura no entorno dele, o que se espera dele em termos de futuro, até no futebol brasileiro mesmo, aí eu tô falando em termos de seleção, mas no caso dele, ele vai ter que estar muito bem. O fato dele ser novo ajuda muito, mas o nível de exigência do Cudê diz que é uma coisa assim, estratosférica, né? É meio Tite, assim. É tudo, ele quer saber de tudo, ele quer estar inteirado de tudo, dos jogadores, né? Da questão física, da questão técnica, de comportamento. Ele é um treinador com um nível de exigência muito alto. E aí o pessoal fala, mas o Cuca não era? Não é isso, mas existe até estilo mesmo. É o estilo, né? Então não é só
no caso dele, que vai ter que se acostumar, mas os jogadores também que vieram de um trabalho completamente diferente com o Cuca vão ter que se encaixar nesse novo trabalho. Então, no caso dele, ainda tem essa questão física, e já com certeza alertado em relação a isso, e tendo a referência de que ele realmente não deve estar na sua melhor condição física, ele já está fazendo o seu trabalho lá, ou seja, cuidando dessa parte que a gente elogiava no Neymar, né, que é ficar lá e fazer esse trabalho, ele também está fazendo. E até falando sobre essa intensidade nos treinamentos, né? O Cudê treinou o Internacional já em 2020, né? Isso. E o Yuri Alberto, né? Estava no Internacional na época e até deu uma entrevista no mês passado falando sobre essa intensidade, que ele treinava 2 períodos, né? Coisa que hoje no Atlético essa não é a realidade. Vamos ver o que ele pensa em fazer. Né? O jogador tem essa coisa, quantas vezes a gente já não conhece, né? De história aí do futebol, que às vezes estava lá marcado 2 períodos, o jogador ia riscava um período, né? Ou reclamava porque tinha esse treino de manhã. Anteriormente, muito se fazia isso, né? De treinar de manhã para evitar que o jogador não tivesse uma boa noite de sono, aquilo tudo, né? Ou deitasse muito tarde, né? Enfim, e não tivesse preparado para estar em condições de treinar pela manhã. Mas hoje eu acho que a responsabilidade do jogador é muito grande nesse sentido. Então, 2 períodos, esse tipo de situação, aos poucos, né? O próprio treinador também vai vendo como que o grupo responde. Esse nível de exigência também vai muito em relação ao profissionalismo do grupo que está com ele. Se eles começam a responder bem, né? Quando ele marca de manhã ou marca tarde, dentro de campo, fisicamente, isso tudo vai, né? O nível de exigência vai diminuindo de acordo com o que você responde para o seu treinador. Mas é início de trabalho. E quando é início de trabalho, você tem que fazer o seu melhor. É isso. E a pré-temporada do Atlético já começa dia 12 de dezembro, com o Eduardo Cudê, com o Paulinho e os outros reforços também que ainda não foram anunciados, não foram contratações firmadas. E a vantagem é que o Atlético vai ter um período maior, né, de preparação do que teve no ano passado. Porque ano passado o Atlético jogou até dia 15 de dezembro. O Campeonato Mineiro já começou logo em janeiro. O Atlético teve pouco tempo de férias, pouco tempo de preparação. Muitos jogadores retornaram, né, já às vésperas do início do Campeonato Mineiro. A realidade esse ano vai ser diferente comparada ao ano passado, que o Atlético venceu o Campeonato Brasileiro. Inclusive o clube está comemorando hoje 1 ano da conquista do bicampeonato, coisa, né? Hein? Pois muitas coisas aconteceram desde então, muito diferente do que a gente esperava, mas aquela partida, né, entre Atlético e Bahia, lá na Arena Fonte Nova, terminou 3-2, o Atlético estava perdendo por 2-0, e aí o Hulk marcou o primeiro de pênalti aos 27 minutos do segundo tempo, aí o Keno marcou aos 28, depois marcou também aos 32, a virada histórica por 3-2, que o Atlético enfim conseguiu tirar aquele grito da garganta de bicampeão, marcando 1 ano aí. O Atlético divulgou nas redes sociais, né, o vídeo dos gols e comemorando, celebrando realmente esse ano passado que ficou para trás. Esse ano foi bem diferente, mas já com a expectativa, a projeção para a próxima temporada. É verdade. O Atlético precisa de muitas viradas aí pro ano que vem para realmente virar a chave e conseguir fazer um ano diferente dessa temporada de 22, que não foi nada boa. Foi um dos momentos mais importantes da história do Atlético, afinal de contas foi uma temporada em que o clube deixou uma fila de 50 anos para trás, era o grande título a ser conquistado, todos naquele momento sabiam disso e deixaram de lado as questões pessoais para se entregarem a um projeto, né? Quando viram que poderia dar certo. O Atlético jogou muito bem e o futebol que o Galo jogou em 2021 ainda é exemplo, espelho, mas acaba sendo também sombra para o que veio depois disso. A questão da receita, né, Giovana Pedro? Não existe uma receita, porque se você pegar, o Atlético fez quase a mesma coisa esse ano e não conseguiu. Aí teve, né, aqueles vislumbres, Libertadores e tudo mais, mas eu acho que tudo que nós todos, né, que estávamos naquele jogo há 1 ano atrás vivemos é realmente fantástico da gente estar lembrando, né? É uma conquista. As conquistas, elas não podem ser esquecidas, porque elas são exemplos para o futuro. Assim, a gente sempre fala, né? Você tem que ter a referência do passado para você saber o que você quer no futuro. Você quer o quê? Você quer disputar aquilo de novo? Você quer sentir tudo aquilo de novo? Inspiração, né? A emoção. A inspiração. Quem estava em campo aquele dia, acho que não vai esquecer o que foi, né? E eles continuam ali no time, continuam no clube, vão estar no ano que vem. Claro.
Então, jornalistas, né? O tanto que foi importante para você fazer aquele jogo, o que significou para sua carreira, o que marcou a sua carreira, né? Fazer isso. É essa a importância da gente ter essa valorização. Pedro Abílio narrar como ele narrou tudo que aconteceu com o Atlético no ano passado, né? O que isso significou para sua carreira. Então são coisas que o futebol possibilita a todos nós envolvidos num contexto todo. E claro que é nisso que a gente se inspira para que seja melhor a cada ano. E tá valendo para todo mundo.